partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna e, como rotineiramente fazemos, lemos uma leitura, lemos uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E escolhemos a mensagem de número 140, intitulada Diante da Justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve de qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no plano maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Emmanuel, eu não me canso de admirar, né, essas mensagens de Emmanuel, pela lucidez, pela lógica, pela força das ideias, né? A fé é muito importante para nós, enquanto uma mola propulsora para nos estimular no caminho do bem, do amor, da construção edificante. Mas as obras, elas são imprescindíveis. Às vezes a gente se atrapalha nessa compreensão e acha que basta crer, louvar a Deus, etc., para atingirmos um céu que nós não construímos dentro de nós. E esse céu é construído com obras, com ação, com determinação, com correção das nossas atitudes, né, a nossa integridade ante as leis maiores
divinas. Então fica aqui o nosso registro dessa mensagem maravilhosa que nos convida a uma reflexão mais profunda. Bem, nosso boa noite a você, nosso querido ouvinte, boa noite ao Márcio, Eduardo. E hoje nós temos aqui mais uma vez como convidado nosso querido amigo Milton Ramos, nosso conhecido já de longas datas. E hoje nós trataremos de um tema que é muito importante, não é? Para nós, para a nossa compreensão, para a ampliação do nosso universo interior, da nossa mente e, consequentemente, dos nossos valores íntimos. Nós iremos conversar sobre o tema a evolução do pensamento humano acerca de Deus. Claro que Deus é imutável por ser infinitamente sábio, justo, amoroso, perfeito. Ele é o mesmo desde sempre. Mas o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa compreensão vai mudando na medida em que nós vamos evoluindo, vamos avançando em termos de inteligência e, sobretudo, de sentimentos, não é? Então, o Milton traz para nós esse tema tão palpitante, tão interessante. Milton, nosso boa noite. É uma alegria, mais uma vez, tê-lo aqui conosco. As suas palavras, Milton, iniciais. Boa noite, queridos amigos. É uma satisfação enorme estar participando desse bate-papo tão salutar, né? Que nós chamamos de conversa fraterna. É muito bom esse diálogo trocado aqui com o meu amigo Leones, com a supervisão do amigo Márcio, né? Na parte técnica, né? Eu fico muito contente. E eu acredito até que o tema que o Leone apresentou para todos vocês é um tema bastante interessante e que tem muito material para ser explorado, né? Porque quando ele fala de Deus, ele não falou apenas de Deus numa forma tradicional. Ele fala de Deus, mas dentro de um processo evolutivo, ou seja, da forma como nós entendemos Deus ao longo dos tempos, à medida que nós vamos cada vez mais aumentando o nosso nível de consciência das coisas, à medida que nós vamos mudando as nossas próprias realidades, nós também vamos tendo uma outra forma de entender Deus mais apropriada à nossa própria condição de entendimento, né? Então, creio que é sobre isso que nós vamos conversar aqui e agora, não é isso, Leones? Verdade, Milton. Esse é sempre um tema assim, muito empolgante, né? E que nos proporciona essa possibilidade de reflexão, de uma compreensão melhor acerca de nós mesmos ante o universo que toma outra feição na medida em que nós vamos compreendendo melhor a justiça e o amor divinos. Milton, como esse sentimento é inato ao homem, como essa relação nossa com a divindade, ela sempre existiu, sempre houve na nossa mente, na nossa consciência, a percepção da existência de algo que transcende essa realidade
mais imediata? Olha, Leones, as pesquisas, eu diria pesquisas científicas, elas demonstram que o ser humano já traz essa ideia inata de Deus. Por exemplo, os paleontólogos, que são aquelas pessoas que são pesquisadores de cavernas, como também uma boa parte dos sociólogos, eles são unânimes em afirmar o seguinte: ao verificarem inicialmente aquelas inscrições rupestres, né, chamadas rupestres, que eram aquelas inscrições que eram feitas pelos homens pré-históricos nas cavernas. E naquele momento eles já viam naqueles desenhos a presença de algo transcendente, como se aquelas pessoas daquela época já tivessem um certo tipo de veneração, de adoração, de crença por algo que eles entendiam que eram muito superiores a ele. E essa questão também, ela é de certa forma verificada posteriormente nos silvícolas, nos selvagens, como por exemplo, tribos que ainda não tiveram contato com a civilização, ao serem defrontadas com esses especialistas, eles verificaram que eles também, sem ter nenhum contato com a civilização que já tem religião, eles já demonstravam, já tinham práticas religiosas sendo desenvolvidas por ele. Então essa turma chegou à conclusão de que a ideia de Deus já está presente no indivíduo desde o momento que o indivíduo nasce. Ou seja, a ideia de divindade, a ideia de religiosidade, a ideia de transcendência já nasce com o indivíduo. O indivíduo já traz consigo justamente, é como se ele trouxesse, como eu diria, o germe, né? A semente divina dentro dele, corroborando com aquilo que Jesus já dizia no passado, né? Vós sois deuses e vós, ou nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança do Pai. Então, portanto, nós somos perfectíveis, nós tendemos à perfeição. E isso já está, não é uma consequência cultural. Não. É como que eu acho fantástico justamente a doutrina espírita, porque ela vai justamente nessa linha de pensamento de que a ideia da divindade, da transcendência, é inata no ser humano. O indivíduo já nasce com essa condição. A partir daí é que o indivíduo começa a trabalhar-se para desenvolver justamente essa questão que nós chamamos de religiosidade. E a partir daí ele se defronta com formas em que um encontra no outro, e a partir daí eles começam a juntar-se e a fazer e descobrir forma de exercitar a sua própria religiosidade. E é justamente aí onde está a raiz das chamadas religiões, né? Então, creio que tudo passa por aí, meu amigo. Pois é, então isso iniciou lá mesmo no princípio da nossa história, né? Desde as formas mais rudimentares ainda do ser humano, não é? Quando no início da nossa caminhada evolutiva. E isso vem mudando, não é, Milton? Na medida em que a gente vai ampliando a nossa capacidade intelectiva de reflexão, de análise, de crítica, de observação, até com a própria corroboração da ciência, não é? Mas esse início, com o surgimento da religiosidade no homem, sobretudo com a interferência do surgimento da religião, não é? Que é essa prática
essa prática exterior, organizada desses sentimentos, desses valores, isso foi se organizando, foi se moldando a uma certa configuração, não é? E isso foi, como a gente poderia julgar isso, Milton? Foi uma coisa boa, foi uma coisa inclusive necessária. Eu acho que sim, não é? Para o nosso começo, foi o nosso estágio inicial, foi um avanço, não é? Eu também vejo por aí, sabe? Eu acho que foi necessário, né? E foi realmente uma coisa boa. Agora, é preciso nós considerarmos também o seguinte, sabe, Leone? É que nós, no princípio de tudo, nós vivemos como semelhantemente aos animais, ou seja, sujeitos aos determinismos das leis naturais. Então, muito mais movidos pelos instintos. E à medida que nós vamos avançando no nosso processo evolutivo, nós vamos conseguindo alguma independência, uma certa autonomia, que nós chamamos de livre-arbítrio. O exercício desse livre-arbítrio. Perfeito. É nesse trabalho educativo nosso que nós vamos nos desenvolvendo. E pouco a pouco nós deixamos de ficarmos exclusivamente sobre os ditames do que nós chamamos de leis naturais, como a natureza, semelhantemente aos animais, em especial os instintos, e nós começamos pouco a pouco a galgar degraus na direção de nós caminharmos na direção dos sentimentos. Então, que essa é a nossa caminhada, e está longe ainda, né, nós vivenciarmos em função dos sentimentos. Mas essa é a nossa caminhada. E nessa nossa caminhada vai depender muito também da nossa própria vontade, que é quando nós dizemos o livre-arbítrio, o direito de fazer ou não fazer, querer ou não querer, ir ou não ir. Se esforçar ou não. Né? Pois é. E nessa nossa utilização desse nosso livre-arbítrio é onde está a questão. Porque muito mais nós erramos do que acertamos. E quando nós erramos, nós precisamos corrigir para voltar ao caminho ao caminho ascendente da evolução. E é nesta caminhada que nós vemos em direção a Deus, na descoberta, né, de Deus, é que nós vemos alguns, eu diria até alguns equívocos colocados de entendimento por causa desse nosso próprio livre-arbítrio. Deixa eu dar um exemplo do que nós estamos dizendo. Vejamos, no princípio de tudo, o ser humano começou a entender Deus nos fenômenos da natureza. Era o trovão, era o raio, era o relâmpago, o medo também propiciou essa condição. Ele passou a entender que os fenômenos da natureza era justamente Deus. Nós vemos ainda hoje nos nossos silvícolas, né, adorarem o sol e a lua, né, adorarem o sol e a lua e os demais fenômenos. Mas essa fase passou desse processo evolutivo, e a partir daí passamos a entender Deus, vendo Deus na figura de animais. E nós vemos na nossa história, né, como por exemplo no Egito Antigo, né, tinha Anubis, né, que parece que era uma ave gigantesca, né, tipo um gavião grande, né, Anubis, né. Tinha também Osíris, tinha alguns deuses que eram representados por figuras de animais, que é o que os estudiosos chamam da fase zoomorfa do entendimento de Deus por nós, seres humanos. Já foi um avanço, não é, Milton? Avanço considerável. Já saímos do inanimado para o animado, né? Sem dúvida. O passo seguinte foi nós entendermos Deus naquelas figuras mitológicas, meio ser humano, meio animal. E aí nós vemos ainda, né, na história do passado, as histórias mitológicas, né, dos centauros, né, e daquelas figuras. Em seguida chega aquela fase do entendimento de que, como o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então entendeu-se que Deus deveria ser semelhante ao ser humano.
E a partir daí definiu-se Deus como se fosse uma figura humana, um homem, logicamente lá em cima, porque ele estava mandando em tudo, com a barba branca, um ancião, e com o dedão lá de cima determinando o que as pessoas deveriam fazer. Ô Milton, esse estágio já foi mais ou menos na época dos hebreus, né? Por aí. Perfeitamente. Não avance muito não, viu? Vamos devagar, senão a gente se perde aqui. Vamos para passo. Passo a passo, né? Sim, isso aí já foi na época mais ou menos do povo hebraico, não é por aí? Pois aí. Porque o povo egípcio ele era muito ainda ligado a essa concepção anterior a que você se referiu aí. É a né? verdade. É a verdade. Aí a humanidade entrou naquela fase que os estudiosos chamam de fase antropomórfica, né? Antropomórfica, né? Entender Deus como se fosse uma figura melhorada do homem, né? Mas aí onde é que vem o detalhe? Eu não diria nem melhorada, eu diria mais poderosa. Poderosa é bem claro. Porque era um Deus meio cruel também, né? Como nós. Perfeito. Mas aí vem um detalhe, sabe? Sim. Que é o seguinte: como era uma figura poderosa do ser humano, também poderosos eram justamente, eu diria, as paixões, as emoções que esse ser poderoso possuía, já que era a figura de um ser humano. É meio complicado nós imaginarmos um Deus com emoções, com paixões humanas. Hoje, né? É complicado hoje, mas na época fazia sentido. Mas ainda quem conceba dessa forma, não é muito hoje. Na época era uma coisa já, eu acho que já era um avanço, não é? Já era um avanço esse entendimento. Sem dúvida. Agora tem um detalhe interessante, sabe? É que nessa fase há os equívocos do nosso uso do livre-arbítrio, sabe? E aí entra o entendimento de Deus quando nós consideramos como, por exemplo, o povo hebreu tinha como Deus a figura de Jeová, que era uma figura humana, também com paixões. É até bom a gente se deter um pouco aí nessa fase, né, para a gente explorar, já que isso daí deu origem ao que é narrado no Antigo Testamento, não é? As ideias que estão inseridas no Antigo Testamento, não é? É a verdade. E aí vem o que nós consideramos o grande equívoco, né? Desse entendimento de ver Deus como se fosse uma figura poderosa, semelhante a um ser humano. Porque o Jeová, o todo-poderoso Senhor bíblico, ele orientava aos judeus, veja que isso está no Velho Testamento, a vingar-se em uma confusão, em uma guerra, vingar-se do inimigo até a 4ª geração. Veja que não é fácil. Claro que nós não podemos, de certa forma, vamos dizer assim, olhar com olhares negativos, porque era a cultura de uma época. Se é a cultura de uma época, nós temos que respeitar aquele momento, tá certo? E era o que o pensamento da época poderia alcançar, não é? Poderia alcançar, você colocou bem. Mas veja, olhando pelo olhar de hoje, para nós soa estranho, né? Nós temos um Deus que orientava os seus seguidores a vingarem-se dos seus inimigos, dos seus desafetos, até a 4ª geração. Complicado, né? Da mesma forma, esse Senhor Jeová, ele determinava também, isto é bíblico, do Velho Testamento, que em terras inimigas passassem a fio de espada tudo aquilo que respirasse. Já pensou, Leônio? Passar a fio de espada tudo aquilo que respirasse é você assassinar não só os seres humanos na refrega de uma batalha, tá certo? Mas também, quando vencedor, matar todos, inclusive animais.
trucidar galinha, pato, tudo que fosse animais que respirasse, eles teriam que ser trucidados. Ou seja, era justamente a ideia da terra arrasada. E isso está constando lá no Velho Testamento, devido a esse entendimento que se tinha deste Senhor visto como se fosse uma figura poderosa de um ser humano, mas com as suas paixões, com as suas emoções. A questão também que a gente observa também é que este pensamento perdurou durante muitos séculos. Muitos séculos. E foi justamente essa forma de pensar que levou ao pessoal posteriormente a sustentares uma série de equívocos, que particularmente eu acho equívocos, como por exemplo, foi essa forma de pensar que sustentou as fogueiras da Inquisição já na Idade Média. Quando nós chegamos na Idade Média, né, que foi como se chama a idade não é do terror, a idade negra, tem um nomezinho que as pessoas... A idade das trevas. Das trevas, né, que foi um período muito tenebroso, né, para nós humanos, né. Naquele momento surgiu justamente as perseguições a seres humanos que tinham a sensibilidade diferenciada ou que pensava diferentemente dos poderosos da época. Esses teriam que morrer. Os poderosos da religião. Da religião, especificamente, bem colocado. Teria que morrer na fogueira, trucidados. Veja que coisa terrível, né? Realmente não é fácil. Essa visão também desse Deus, né, com paixões humanas, sustentou também o chamado comércio das indulgências. O que era o comércio das indulgências? Era justamente aquela visão de você gratificar ou bonificar uma graça que você recebia. Então, quando você fazia os seus pedidos e que você era atendido, você justamente bonificava. E isso foi muito usado para construir justamente os grandes templos, as grandes catedrais, as grandes obras, né? Porque, logicamente, como tinha que ter recurso, foi uma forma encontrada para fazer face às despesas da construção dessas grandes catedrais. Mas aí vem um momento em que houve um certo, eu diria assim, exagero. Excedeu-se justamente nessa prática que era comum, mas era de pequena monta. Porque aí, para poder obter estes recursos, começou a prometer-se a salvação divina, a depender da recompensa que as pessoas pudessem dar. Então, quem pudesse contribuir com maior valor, teria um lugar melhor, mais privilegiado no céu. Lá no céu, né? Coisa então, boa. Foi justamente esse comércio. O pessoal da Lava Jato está numa boa, né? Todo mundo endinheirado aí, ó. Pois é. Foi justamente esse que os estudiosos passaram a chamar de comércio das indulgências, né? Que gerou um grande problema dentro da religião da época, né? Onde houve a grande... Mas, Milton, você deu um salto danado. Vamos voltar um pouco mais aí, vamos voltar a Moisés, que foi uma época também de muito avanço nosso, não é? Não foi? Nós éramos politeístas, né? Naquela época, era reinante. Aliás, a concepção da existência de um ser superior, de Deus, né, único, ela já existia, mas era muito restrita, né, aqueles iniciados, e que eles não tinham aquilo como algo assim como um segredo, né, como ainda hoje algumas instituições ainda conservam um certo segredo, um certo mistério acerca dos conhecimentos que elas detêm. Mas foi através de Moisés que veio a ideia
e se generalizou, vamos dizer assim, se universalizou, né? Já que naquela época o mundo se restringia praticamente àquela região, o mundo, digamos assim, no sentido de registros, né? E foi assim uma coisa muito importante, não é? São coisas que marcam mesmo época, que determinam época, e que, apesar de serem verdades ainda parciais e um tanto, vamos dizer assim, rústicas, mas já representam um avanço são as sementes grande, não é? Passada, né? São sementes importantíssimas. Então, aí foi quando surgiram mais ou menos os profetas, não é? Os profetas eram médiuns, não era? Eram médiuns, pessoas que recebiam aquelas intuições, que por eles não conhecerem, eles diziam que era Deus que estava falando, né? E a gente não podia compreender de outra forma, e essa era a forma. Chegou Deus e disse isso, faça aquilo, sacrifique seu filho e tal, né? Aí com Moisés veio essa ideia, e vieram também os 10 mandamentos, não é, que foram muito importantes. Na realidade, né, eu fico até fascinado quando eu faço essas observações, que é com relação às inspirações que nós recebemos. Sim. Porque, na realidade, tudo começou com o patriarca Abraão, que chegou numa terra que difícil. Antecedeu a ancestralidade de Moisés. Quando Abraão saiu da cidade de Ur, na Caldeia, e estabeleceu-se à margem dos rios Jordão, e ali ele erigiu um altar. E nesse altar ele fez um pacto com aqueles que eles acreditavam que eram superiores a ele, né? Que ele passou a chamar de Deus, né? Que eram os seus orientadores espirituais. E esse pacto consistia justamente na implantação da ideia de um Deus único, não é? E aí, essa ideia foi que passou para a história como a velha aliança, que é esse pacto. Posteriormente, isso redunda em Moisés, né, que foi justamente o grande baluarte, foi quem realmente colocou para valer, implantou a ideia. E aí nós vemos Moisés já no Egito, como príncipe egípcio, né? E como nós sabemos da história, né? Posteriormente ele fica indignado com o tratamento que é dado a um judeu, termina matando, né, um soldado, e aí é a história, né? E aí, finalmente ele consegue retirar o seu povo do Egito, não é? E atravessa o Mar Vermelho, né, naquela famosa momento que o mar se abriu, né? O Mar Morto, né? O mar se abriu e ele com o seu pessoal atravessou. Mas é interessante nós observarmos... Isso são figuras simbólicas, né? São alegorias, né? Mas é interessante nós observarmos, sabe, Leone? Sim. Que Moisés pegou seu povo, os judeus, e a ideia era levá-los para a terra prometida, a terra do leite e do mel, como eles diziam. Só que, para poder chegar na terra prometida, Moisés levou 40 anos errando no deserto. Aí vem um detalhe que é fascinante. Puxa, por que tem que levar 40 anos para sair de um lugar para ir para outro? E aí é onde vem o detalhe. É o seguinte, com 40 anos, aquelas pessoas que são mais reagentes à ideia da implantação de um Deus único, que são as pessoas mais velhas, elas naturalmente morrem. E dentro de 40 anos, você tem a oportunidade da formação de novas mentalidades, que são jovens, dentro da visão do Deus único. E aí surgiu, nesses 40 anos, uma nova geração, já toda voltada
com essa ideia do Deus único, porque a maior parte dos que se opunham já tinham morrido dentro desse período de 40 anos. E aí é quando ele chega até consegue entregar o seu povo a Samuel, né? já na chamada Terra Prometida, e sobe ao monte para morrer já com 100 e tantos anos, né? Essa parte realmente é bastante interessante para nós verificarmos como as coisas funcionam e, de certa forma, como agem o planejamento divino, né? As inspirações divinas, tudo isso que está por trás todo esse processo evolutivo da humanidade, né? Então Moisés chega a esse ponto e, a partir daí, ele já deixa, né, com o povo o código moral, que são a tábua dos 10 mandamentos, e depois daí ele sobe o Monte Nebo para morrer. E aí Samuel é quem continua, né, justamente a continuidade dessa história de implantação de Deus único até chegar a Jesus. E o que são essas tábuas dos 10 mandamentos, Milton? Estou ali explorando, Milton. Nós entendemos-se códigos morais, sim, códigos comportamentais. Se nós formos olhar o que está colocado lá, nós vamos verificar que é tudo a ver com o comportamento humano, uma nova forma de ser, uma nova forma de comportar-se. Agora, vale salientar também o seguinte, é que Moisés, depois de que trouxe a tábua dos 10 mandamentos, que ele conseguiu colocar, ele criou todo eu diria assim, um compêndio, um regimento, um regulamento comportamental baseado justamente na tábua dos 10 mandamentos. Seria um código de direito civil da nossa época, o equivalente, né? Baseado no que está colocado nas tábuas dos 10 mandamentos. Mas aí vem um detalhe, é que misturado com o que está colocado, as leis divinas que estavam nos 10 mandamentos, Moisés colocou também muitas instruções sociais, leis sociais, para poder ter condições de gerir aquele povo, que era um povo ainda de índole muito violenta, muito grotesco, porque ainda era povo que vivia em tribos. Então não era fácil. E para poder ele obter a obediência daquele povo, ele teria que fazer aquelas leis, colocá-las juntas com as leis que veio dos 10 mandamentos, para poder dar-lhe um caráter divino. Porque se não desse um caráter divino, as pessoas ele não teria uma ascensão sobre... Não obedeceriam, né? Sobre o povo. Mas, Milton, deixa eu lhe provocar mais. E a tábua em si? O que era a tábua? O que foi? Quem trouxe e tal? Isso foi entregue a Moisés, né, segundo conta a história. Mas como surgiu essa tábua, Um fenômeno mediúnico, né? Sim. Sem sombra de dúvida, é um fenômeno mediúnico de escrita direta, né? Moisés, no Monte Sinai, de repente, um raio ou alguma coisa aconteceu que imprimiu naquela pedra, porque não tinha papel, não tinha nada, era em pedra, imprimiu naquela pedra, creio que a ferro e fogo, justamente todas aquelas instruções ali colocadas. Entendemos ser um fenômeno mediúnico, né, que assim se deu. O Chico Xavier, uma certa ocasião, que as tábuas dos 10 mandamentos foi o primeiro livro psicografado, né? Hoje a gente sabe, inclusive, já foi muito comum os fenômenos mediúnicos de materialização. Eu acho que a ideia do raio e tal é possível, mas hoje, como a gente já vivenciou tanto e conhece o fenômeno, talvez tenha sido um fenômeno de escrita direta, né, de materialização mesmo. Agora, sobre os 10 mandamentos, foi de uma importância
moral muito grande para a época, né? Embora a gente vendo os 10 mandamentos, a gente observa que os 3 primeiros não são de proibição, mas os 7 a seguir são proibições, né? Moisés proibindo de fazer as coisas. Isso porque a gente não era capaz ainda de refletir, de discernir, de compreender. Então, como ainda acontece muito hoje, não é, como nós não tínhamos essa capacidade, então Moisés usava de uma força. Olha, não pode, é como a gente faz com a criança hoje, né, com o nosso filho pequenininho. Ele vai colocar a mão na tomada, a gente não adianta proibir, porque você explicar, desculpe, não adianta você explicar, porque ele não vai compreender. Eu estou dando um exemplo muito simplório. Então, o que acontece? Você vai e proíbe mesmo, porque ele não alcança, ele não vai entender que colocando a mão ali, ele vai tomar um choque e possivelmente desencarnar. Não é verdade? De uma forma mais ampla, acontece o mesmo com a gente. Então, a gente não faz as coisas não por amor a Deus, por compreensão da vida, das suas leis, mas por temor. É tanto que a gente ainda vê muito essa expressão, né? Fulano teme a Deus, né? Eu acho que vem muito dessa época. Sem dúvida. Mas ainda assim foi muito importante para a época. Isso depois mudou um pouquinho, né? 1400 anos atrás, aí veio outra história diferente, né? Veio uma história muito diferente dessa para nós, nos esclarecendo e nos estimulando o livre-arbítrio. Foi com Jesus, né? Jesus veio trazer um novo entendimento. Então ele resumiu toda a lei e os profetas numa só afirmativa dele, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus dá um avanço muito grande, não nos proibindo nada. Veja só o contraste, não é? Entre o que Moisés precisava fazer à época e o que Jesus já poderia nos trazer. Então Jesus nos dá as opções de caminho, né? de trilhas, de comportamento, de conduta, sem nos proibir, não é? Deixava a nosso critério as escolhas. Não é um avanço muito grande, Milton? Ainda hoje meu amigo. Eu fico a imaginar na época como era complicado. O choque, hein? O choque. Porque, veja, na época de Jesus, obedecia-se à lei mosaica. Dura lex, sed lex. A lei mosaica era dura porque ela era adequada às pessoas da época de Moisés. Então, ali você tinha apedrejamento, tinha os meninos, as crianças eram tratados como se fossem adultos. Então tinha uma série de coisas ali complicadíssimas. E ainda tinha a ideia, que era muito complicada, de que Deus era visto como Deus de uma raça eleita. Ou seja, era um privilégio exclusivo dos judeus terem aquele Deus. Era ele. Tanto era que mesmo nas guerras que eles participavam, nos estandartes, ia lá desenhado, figurado, espelhado, justamente o Jeová na frente. Era o Deus dos exércitos também. E aí chega Jesus. Jesus chega com uma visão completamente diferenciada do que aquelas pessoas tinham aprendido da época de Moisés. E vivenciavam aquilo por séculos, não é? Eram verdades incontestes, não é? Incontestes. Aí vem Jesus e tira, eu diria assim, o privilégio
do judeu de ser uma raça eleita e Deus ser apenas dele, e coloca Deus como pai da humanidade, pai de todos. Mesmo ele sendo judeu, não é? Mesmo sendo judeu. Aí coloca Deus como pai de toda a humanidade. Repara a diferença, é um choque terrível, um choque enorme. Aí vem ele e coloca também... E um pai, não é, amoroso, não é? Misericordioso. Deus deixou de ser apenas o criador do universo, não é? Deixou de ser um Deus dos exércitos, não é? Das preferências, dos castigos, não é? Veja a diferença. Na época de Moisés, Deus era tratado como o Senhor Deus, o Senhor Jeová. Na época de Jesus, Jesus muda essa conotação de Senhor, que é uma posição vertical de autoridade, e ele passa a uma visão afetiva, porque Deus passa a ser Pai, o Pai misericordioso. Veja que há uma diferença muito grande e chocante para a época. Além dos hábitos e costumes que os judeus estavam acostumados a utilizar durante muitos séculos, que foram implantados por Moisés, e que Jesus passou a combatê-los. Jesus passou a questionar todos eles. O apedrejamento, aquela cena fantástica, né? daquela adúltera, né? Adúltera. Jesus dá uma lição que, nossa, uma lição simplesmente extraordinária. Ô Milton, é bom que a gente deixe isso bem claro. Era um combate sem armas, não é? Sim. Um combate com as ideias, sem condenação. Era um combate com a força do amor, não é? Do perdão, do entendimento. É diferente do que alguns evolucionários querem fazer hoje, não é? Que é através da desarmonia, da guerra, não é? Não tem nada a ver com isso, não é? Jesus era um revolucionário, mas um revolucionário do amor. Eu fico a imaginar, sabe, o choque das pessoas daquela época e a grande habilidade, o grande jogo de cintura que teve Jesus para colocar justamente as suas ideias novas, novíssimas, numa época profundamente difícil. Profundamente difícil. E o que ele colocou chocou muita gente. Chocou tanto que ele foi tão questionado que houve um momento em que o próprio Jesus ele disse com todas as letras: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe seguimento. Eu vim dar-lhe seguimento. Naquela época, aliás, os judeus, culturalmente e tradicionalmente, eles sempre aguardavam, quando estavam em situações difíceis, a presença de um Messias, a presença de um Salvador, de alguém que de repente aparecia no seio deles, e aí assumia o comando da situação, liderava os judeus, e aí eles se libertavam das situações. Era como se fosse um revolucionário. As profecias falam disso. É por isso que, inclusive, aquela profecia de Elias, que é o maior dos profetas, fala de que o Messias, o Salvador, ele viria em um carro de fogo com uma espada flamejante. E quando ele surgisse, ele lideraria o povo judeu, sublevando-se contra o dominador romano, e aí seria libertado. E aí, de repente, aparece Jesus. Jesus se assume como Messias, como Salvador, como Filho do Deus Pai. E aí é colocada a alcunha nele de Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus. O detalhe é que esse Rei dos Judeus que apareceu, essa figura que veio para libertar o povo judeu, ao invés de combater o inimigo, o opressor, o dominador, que era o povo romano, ele começa a combater justamente os hábitos comportamentais dos judeus. Veja que contraste, não é? Que contraste.
Quem esperava alguém, que na época eles entendiam Salvador, hoje a gente, no Espiritismo, a gente entende de uma forma muito diferente. Mas eles entendiam como alguém que ia fazer uma conquista de um império mesmo de pedra, de riqueza material, né? Aí aparece alguém que, ao invés de combater o dominador, o opressor, começa justamente a combater os hábitos judaicos. Quer dizer, foi um choque tremendo. Também, né? E foi justamente por causa disso que levantou os hábitos, grande... os hábitos de uma forma geral que se incluíam entre eles os judaicos, né? Os hábitos judaicos. Sem sombra de dúvida. Principalmente os judaicos, porque eram eles que estavam lá, que estavam sendo ali. Era a terra deles, ele estava ali de uma forma mais direta, não é mais? Era. Perfeitamente. É justamente por isso que criou uma grande insatisfação no meio de muita gente. E foi justamente isso que levou posteriormente Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, junto com o povo insatisfeito, porque não conseguia entender aquele tipo de salvador, de rei de judeus, que fez levar a Pilatos para que ele fosse enquadrado na lei romana como um subversivo, porque para se assumir como rei de judeus era um subversivo, porque quem elegia os reis de judeus, quem indicava, era o romano. Então, se alguém se assumia como rei de judeus, estaria contrariando a lei romana. Então, ele é levado justamente pelo povão e Caifás, Anás e Caifás, para Pilatos, para que Pilatos o enquadre na lei romana. E é interessante quando nós vemos que Pilatos não vê Jesus como subversivo que os seus irmãos apresentam. Ele vê como mais um daqueles inúmeros profetas que era comum aparecerem por ali. Uma pessoa simplória, uma pessoa que apenas não ofendia ninguém. Tanto é que depois de todo o processo acontecido, ele diz: eu lavo as mãos do sangue desse justo. Veja que interessante, né? E é justamente aí nesse momento, né, que Pilatos, procurando enquadrar Jesus na lei judaica, pergunta a Jesus: tu és rei? Pergunta profundamente capciosa, que se Jesus dissesse: não, eu sou rei, estaria enquadrado na lei judaica. Mas Jesus sai pela tangente, né? Aí diz: meu reino não é deste mundo, né? E aí tem todo o desenrolar que nós sabemos. Milton, né? Deixa eu discordar de você de uma coisa. Claro. Essa expressão, Jesus sai pela tangente, eu não gosto muito dela. É como se Jesus fugisse de uma realidade. Não é nesse sentido. Jesus era extremamente sábio, inteligente, né? E eu acho que ele falou a verdade sem omissão ali, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. Mas o sentido não foi colocado, não foi esse. O sentido foi que Jesus inteligentemente... Eu estou lhe provocando. Jesus quando a gente diz assim, saiu pela tangente... Não aceitou a pergunta capciosa e maliciosa. As provocações, não é? Como justamente ele fez durante todo o seu missionato. Porque durante todo o seu missionato ele foi profundamente provocado por escribas, fariseus, e ele sempre soube sair das situações mais difíceis, inclusive essa. Então o termo saiu pela tangente não tem sentido. Não quer dizer fugiu, né? Não é, quer dizer fugiu. Você tem que inteligentemente, já sabendo a que ia levar aquela provocação, ele simplesmente deu a resposta adequada. É esse sentido colocado. Isso. Então, ótimo. Muito obrigado pela explicação. Maravilhoso. Mas aí Jesus não podia nos falar tudo, não é? Naquela circunstância, não é? Jesus, olha que capacidade é a de Jesus de falar em tanta coisa maravilhosa, estranha, tudo estranho à época, né? Uma revolução, porque aquilo
desmistificava muita coisa, o poder dos poderosos era colocado no seu devido lugar, não é? Dos poderosos, tanto no sentido da material, né, do poder terreno, quanto os da religião também, não é? Jesus respeitava a todos eles e compreendia, mas assim, colocava as coisas nos seus devidos lugares. Então veja só que dificuldade para, se fosse um de nós, em administrar essa situação, Milton, já não pensou? Não é à toa que ele é considerado o modelo guia da humanidade, né? É. A referência, né? Mas, Milton, vamos dar um salto nessa evolução, porque o tempo está andando mais rápido do que a nossa conversa, e a gente tem aqui uma série de perguntas dos nossos ouvintes. Aí surge, em 1857, a doutrina dos espíritos. E a primeira pergunta que Kardec faz no livro dos Espíritos, que é um livro de base filosófica da doutrina, né? Kardec pergunta: que é Deus? Veja só a evolução. Primeiro, digamos assim, Moisés com a ideia daquele Deus humano de maior poder do que o nosso, né? Mas cheio de falhas tanto quanto nós. Depois vem Jesus e nos apresenta outra feição de Deus. Continua sendo o Criador do universo, mas agora nos apresentando uma outra face de Deus, que é a sua face de Pai, de amor, de Criador que quer o nosso bem, a nossa felicidade, né? Não nos castiga, que nos perdoa, que nos enseja possibilidades de refazimento dos nossos equívocos. Mas ainda essa percepção divina precisava avançar mais, né? Que Jesus, no momento, não podia fazer isso. Aí vem a doutrina dos espíritos e nos apresenta Deus já de uma forma mais abrangente, não é? Mais, digamos assim, mais condizente com a nossa possibilidade de entendimento, não é? E nos traz Deus como o nosso Pai, como o Criador de tudo, mas coloca uma componente muito racional aí, que é um ser de uma inteligência suprema, né? Uma inteligência muito, 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 muito além da nossa, né? E Criador de tudo, causa primeira de todas as coisas, eu acho. A pergunta de Kardec e a resposta dada pelos espíritos, assim, extremamente lúcidas, ambas, né, e que dá um salto na nossa evolução, né, em termos de compreensão filosófica de tudo isso. Milton. É a verdade. Sem sombra de dúvida, sabe, Leônidas? Você falando aí que Jesus colocou uma nova visão de Deus, né? Colocando Deus como Pai, mas como Jesus está trabalhando o comportamental para que as pessoas no futuro pudessem ser os bem-aventurados, né? E aí estarem aptos para adentrarem, né? O que ele chamou de reino dos céus, ou reino de Deus. Ele também define Jesus de uma outra forma que é profundamente interessante. Quando Deus diz, Deus é amor, e complementa dizendo, permaneceis fiéis ao amor, que serás fiéis a Deus, né? E Deus está dentro de cada um de vós, quer dizer, tudo puramente comportamental, de transformação do ser humano.
E aí passa a ser os séculos, e chega agora a doutrina espírita, né? 1857, 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E nós já vemos, como você observou muito bem, uma outra abordagem a respeito de Deus. Que é Milton, só um parênteses aí para a nossa compreensão, não é? Que conforme nós entendemos, quando estudamos mais amplamente a doutrina, que é Jesus continuando a sua obra, não é? Porque a doutrina é dos espíritos superiores que eles obedeceram a uma coordenação de Jesus, né? Então a doutrina espírita, ela não cria nada nesse sentido e nem se sobrepõe aos ensinamentos de Jesus. Ela dá continuidade, não é? Jesus continuando esse processo de salvação nossa, que a gente não tem nem espaço para a gente conversar um pouquinho o que representa a salvação para nós espíritas, né? Mas que é maravilhoso. Desculpe eu ter foi ótimo, lhe interditado. Acrescentou bastante. Mas quando nós vemos, como você falou, abordou a questão da pergunta e consequente resposta número 1 do Livro dos Espíritos, eu fico assim observando e surpreendido com a perspicácia, com a inteligência de quem fez a pergunta, que é o Kardec, como você bem abordou. Puxa, Kardec não pergunta aos seus orientadores quem é Deus. Veja que a visão que nós tínhamos de entendimento de Deus era de uma figura humana, não é? De uma personalidade. De uma personalidade, não é? Aí ele tira de letra isso aí. Quem? Ele não pergunta quem, porque se quem você está colocando, está nominando. Usando um pronome nominal, né? Nominal, está nominando quem. Aí tem uma resposta direta. Ele pergunta uma qualidade, ele pergunta o que é bem diferente o sentido. O que é Deus? E os espíritos não responderam, não é, Milton? Porque os espíritos, eles fizeram referências aos atributos de Deus, né? Mas não tem como entrar na essência, a gente não consegue nem entrar na nossa própria essência. Imagine nessa essência desse... como a gente já fica sem palavras para desse ser, não é um ser, desse algo que a gente ainda não compreende. Pois é, você colocou muito bem que a gente ainda não compreende. Então só quem poderia compreender Deus se fosse um outro Deus. Como não existe um outro Deus, nós não temos essa condição. Nós vamos caminhando para essa compreensão, mas sem atingi-la na sua plenitude. Perfeitamente. Agora, Jesus disse, eu e o Pai somos um, no sentido de sintonia, de afinidade. Como será que Jesus conseguia compreender Deus? Olha, é dificílimo, não é? Muito difícil. Milton, a gente vai ter que arranjar um jeito para extrapolar o horário aqui. Porque está muito bom, mas está tão adiantada a hora. Aí eu queria, Milton, fazer uma pequena reflexão para a gente compreender melhor, sair dessa visão acanhada que a gente ainda conserva acerca de Deus, não é? A gente, a grande maioria de nós, ainda está ligado ao passado, tendo de Deus essa compreensão ainda do Antigo Testamento, né? E que se estendeu até a época de Jesus. Infelizmente isso ainda sobrevive até nos meios religiosos mais tradicionais, né? Pois bem, hoje a gente o desenvolvimento do pensamento humano e da ciência já nos possibilita ver um universo, não é, infinitamente grande, não é? Nós estamos aqui no planeta Terra, que era considerado
não faz muito tempo, era considerado como o centro do universo, né? É verdade. Aliás, o universo era composto de quê? Do planeta Terra e o Sol girando em torno dele, não é? E quando alguém se colocou que não era isso, teve que se redimir depois, por força da religião dominante, teve que negar, né? Abjurar dessa convicção. Então, veja só, nós estamos no sistema solar, que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. O sistema solar, ele é tão grande para a nossa realidade que a gente não consegue deslumbrar na sua amplitude, não é? Pois bem, a gente conhece ainda muito pouco da nossa casa tão pequenininha, só que o Sol é apenas uma das bilhões de estrelas existentes em uma galáxia. Meu Deus do céu! É uma estrela de quinta grandeza, imagina a primeira grandeza. Pois é. Se bem que essa grandeza não tem um significado diferente na astronomia, não é no sentido de tamanho. Então, a gente, veja só, e a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre milhões e milhões de outras galáxias menores e maiores do que a nossa Via Láctea. Então a gente não consegue entender. E isso é o que a gente chama de universo observável, que é um universo relativamente pequeno, mas tão pequeno que a gente fica tonto e não consegue compreender nada, porque é infinitamente grande. Então a gente pega o Criador disso tudo, que isso não é obra do acaso, né? Isso tudo existe funcionando harmonicamente, obedecendo a leis, né? E a gente entende que não existe um efeito sem causa. Então, se existe tudo isso, é porque teve uma causa. E essa causa é essa força superior a que o livro dos Espíritos se refere, a inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas. Então, de repente, a gente pega esse ser e reduz a nossa condição aqui, a nossa condição dos nossos 5 sentidos. Então, é complicado, não é? Então, isso nos possibilita a gente se desligar um pouco lá do passado, dos 3.000 anos atrás, 4.000 anos, e começar a projetar uma outra realidade espiritual. Eu acho isso fantástico, Milton. Eu acho o seguinte, que a gente se reportar àquela fase lá inicial, a que a gente estava conversando no início, é muito bom do ponto de vista de história, da compreensão da nossa evolução, mas que a gente precisa avançar. A gente não pode ficar preso a isso aí, não é? A gente se reporta ao passado como uma fonte de informações para nós, para que a gente possa trabalhar no presente e construir o homem do futuro que a gente começa a construir agora, dentro dessa nova percepção, dessa nova realidade, desse universo de causa e efeito. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso fantástico. Milton, a gente tem aqui umas perguntas dos nossos amigos, vamos ver se a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue, com poucas palavras, né, por conta do horário, se a gente consegue
responder a elas. A gente tem uma pergunta de Fernanda de Maceió, do Clima Bom. Nosso boa noite, Fernanda, nosso carinho e o nosso agradecimento pela sua audiência. Ela diz o seguinte: algumas religiões cristãs pregam a volta de Jesus à Terra. Existe essa possibilidade? Isso é uma verdade apregoada por muitas religiões, né? Mas acontece que é preciso nós observarmos que Jesus já veio e ele continua aqui na Terra através dos seus ensinamentos, através das suas lições e através de uma nova visão de mundo que nós, pouco a pouco, estamos aprendendo a viver dentro dela. Jesus, um pouco antes de desencarnar, ele fez uma observação interessante quando ele falava no Consolador prometido. Ou seja, ele disse que iria ao Pai e iria pedir ao Pai, e o Pai iria mandar até nós esse Consolador. E aí, quando nós observamos o Consolador que viria relembrar toda a verdade que ele nos deixou e nos revelar mais coisa, né? É a verdade. Quando nós observamos a questão do Consolador, é preciso que nós paremos um pouco para observar que tipo de Consolador está falando Jesus. Infelizmente, a gente observa que as religiões tradicionais ainda vão naquela linha de pensamento que foi feita ao longo dos séculos, de ver o Consolador como aquela pessoa que dá o ombro para o outro chorar, que passa o braço por cima, que essa é a questão da assistência. Só que Jesus não foi um consolador nesse nível. O Jesus foi um consolador pelo esclarecimento do indivíduo, porque ele morreu por suas ideias, colocando lições para que as pessoas se transformassem, as pessoas observando racionalmente o que ele estava colocando, as pessoas mudavam seu comportamento, então essas pessoas eram consoladas. Então o Consolador prometido por Jesus teria que ser um Consolador no mesmo nível, semelhante a Jesus, na forma de ação. E este Consolador, nós colocamos da seguinte forma: que pela maneira como ele está agindo hoje, de uma forma racional, e esclarecendo as pessoas sobre o que disse Jesus no passado, e sobre novas revelações que foram feitas, nós podemos entender que esse Consolador seja a própria doutrina espírita. Porque nós não estamos vendo ainda hoje, pode ser até que posteriormente nós possamos haver, mas nós não estamos vendo ainda nenhuma outra religião trabalhando o comportamento das pessoas na direção de que elas sejam pessoas melhores, moralmente falando, a não ser a doutrina espírita. E esse comportamento moralmente melhores é o que pregou o Mestre Jesus. Nessa linha de pensamento, nós entendemos que não adianta estar esperando que Jesus virá até nós, porque ele já veio e deixou conosco todo um cabedal de conhecimentos que nós precisamos cada vez mais explorar. Jesus para nós ainda é um grande desconhecido. Há uma frase colocada no livro chamado Renúncia, do Chico Xavier, que eu simplesmente acho ela fantástica. Quando o personagem principal da história contada, ela diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada e vivida. Que até agora nós ainda não conhecemos o Cristo. Temos um espasmo de conhecimento, mas não conhecemos. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda a ser revelada. Obrigado pela sua pergunta, viu, minha amiga? Fernanda. Né? Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. A gente espera que
Isso daí tenha despertado em você um outro entendimento. Nós respeitamos a compreensão que as outras religiões possam ter a respeito do tema, mas a gente acha que essa é a mais coerente com a lucidez, com a inteligência, com os fatos e com a própria proposta que Jesus veio trazer para nós, de implantação do reino de Deus no nosso coração. Bem, infelizmente a gente não pode conversar mais por conta do adiantado da hora. Nós temos também uma pergunta de Gustavo, do Recife. Ele mora em Boa Viagem. Nosso boa tarde, Gustavo. Nosso boa noite, aliás. O Gustavo diz assim: sou ateu, baixei o aplicativo desta emissora de rádio para conhecer. Já busquei a prova da existência de Deus, mas só em teorias. Livros não convencem. Continuo sem acreditar. Espero que hoje seja passado algo que não tenha nada de teorias para a comprovação de Deus. Obrigado. É interessante a sua colocação, Gustavo, e eu acho que muito própria aquelas pessoas que se dizem ateus. Elas têm a sua fundamentação, o seu raciocínio, a sua lógica, né? E que talvez até, Gustavo, as religiões tradicionais tenham dado uma contribuição muito grande para essa forma de pensar, desses que assim acham. Porque é muito difícil, viu, Gustavo, no meu entendimento, a gente resistir a essa ideia que o Espiritismo traz acerca de Deus. Não é mais aquele Deus lá de Moisés, como a gente discutiu aqui hoje à noite, Gustavo. É um outro Deus agora. É um outro Deus Pai amoroso, que é a origem, a causa de tudo isso. Para que haja uma compreensão melhor, Gustavo, a gente teria que conversar um pouco mais, você conhecer um pouco mais dos princípios básicos da doutrina, né? A reencarnação, que explica tanta coisa, que nos esclarece tanto, né? Enfim, é tanta coisa maravilhosa, Gustavo. Não desista dessa busca, não. Continue buscando, porque você com certeza irá encontrar maravilhas. Eu gostaria de repetir aqui uma frase do Chico, quando ele disse assim, viu, Gustavo? O Chico disse assim: nós ainda não temos uma inteligência capaz de compreendermos Deus, mas já temos um coração capaz de senti-lo. E, Gustavo, eu acho que o caminho é por aí, é através do coração, abrindo a mente, não é? A inteligência, pensando, refletindo, raciocinando, porque isso fundamenta a sua fé, mas o coração é preciso também estar aberto, Gustavo. Eu tenho a impressão que nós não chegaremos a Deus através de uma equação matemática. É através do amor, Gustavo. Muito obrigado. Milton, não dei nem a oportunidade para você falar, mas porque ainda tem outras perguntas e está terminando o tempo. Temos aqui ainda Fernanda, Fernanda foi de Ponta Verde. Não, essa já é outra Fernanda. Aqui foi Clima Bom. A outra Fernanda é de Ponta Verde. Nosso boa noite, Fernanda. Ela diz o seguinte: a Bíblia Sagrada nos diz em palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Como explicar esta passagem à luz do Espiritismo? É mais ou menos o que você comentou ainda há pouco, não foi, Milton? Você quer conversar com a Fernanda? Nosso carinho para você, Fernanda.
Jesus disse com todas as letras, eu e o Pai somos um, como também ele disse também em outro momento, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora é preciso ver a questão da interpretação do que está colocado. As pessoas ou as religiões tradicionais acharam mais fácil, porque também tinha uma razão para isso, de colocar essa questão querendo que Jesus fosse Deus. Essa discussão é uma discussão de séculos. Lá no passado, nos anos 300 depois de Cristo, isso foi uma discussão enorme. Muita gente queria colocar Jesus como Deus. E justamente nessa discussão toda surgiu a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, foram discussões teológicas profundas. Na realidade, na época de hoje, praticamente nós estamos em 2018, olha quanto tempo se passou. Esse tipo de abordagem já deveria ter sido superada, porque a humanidade já evoluiu. Nós já estamos em um outro patamar de entendimento. Nós agora estamos discutindo Deus já não mais como se fosse uma figura de um homem aumentado com todo um potencial maior. Estamos discutindo Deus como se fosse uma inteligência, repare, uma inteligência suprema do universo, como a origem de todas as coisas que nós conseguimos perceber e das quais nós também não conseguimos perceber. Falamos há pouco sobre um mergulho no universo enorme e falamos que tudo isso é obra de um Pai, é obra de Deus. Veja, a visão é outra. Paradoxalmente, a gente pega e reduz essa sabedoria infinita e reduz a nossa condição aqui, né? Na realidade, Jesus é filho de Deus Pai, como está colocado nas próprias Escrituras. Jesus é filho de Deus Pai, da mesma forma como nós também somos filhos de Deus Pai, porque todos nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, muito embora em momentos diferentes. Por isso é que Jesus passou por seu próprio processo evolutivo e atingiu um patamar de iluminação extraordinário, tornando-se a figuraça não é bem o termo, né? O ser iluminado que ele é, processo evolutivo, e que nós também estamos justamente nessa caminhada. Quando se fala de que eu e o Pai somos um, eu estou o Pai e o Pai está em mim, é em termos de sintonia. Ou seja, eu posso ter uma sintonia muito grande com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. É sintonia, é puramente mental. É uma ligação muito grande. Compreensão, ligação afetiva, vivência. De vivência dessas leis, né? Que é isso que Deus quer de nós, claro. Não é, Milton? É essa vivência das suas leis. Quando a gente sofre, quando a gente passa por complicações, situações difíceis, que a gente deixou de alguma forma, no presente ou em um passado, a gente deixou de vivenciar essas leis maiores, não é verdade? Nós estamos tão afastados assim dessa questão de Deus que quase que não pensamos em Deus. Não percebemos Deus em nossas vidas. Repare o quanto nós precisamos caminhar para um dia nós chegarmos próximo do que colocava Jesus, né? Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso. Eu espero ter atendido, né, a pergunta feita pela nossa amiga Fernanda. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação e o nosso boa noite. Temos aqui, Milton, ainda vamos ser bem breve, não é? Mas uma pergunta de Renata, da Bolívia. Ela pergunta assim: Deus existe? Por que vivo presa em uma cama por 7 anos? Não tenho vida, vivo dores horríveis. Cadê Deus? Nada passa, remédio não serve,
as orações. Cadê Deus que não me liberta deste inferno? Renata, primeiro de tudo, o nosso carinho para você, o nosso acolhimento e a nossa solidariedade ao seu sofrimento e à sua dor. Se você acompanhou a nossa conversa, talvez você já tenha mais elementos assim para questionar acerca do amor divino, do amor de Deus. Seria fruto de uma conversa muito longa aqui, nossa, Renata, mas a gente gostaria de lembrar o seguinte, que nós vivemos num mundo que está numa permanente evolução, não é? Todo o universo está num processo permanente e infinito de transformação. Inclusive nós, na condição de espíritos imortais que somos, não é? Criados por Deus, também estamos submetidos a essa evolução. Um dos princípios da doutrina espírita, Renata, é que Deus é infinitamente justo e amoroso e que não quer a nossa dor, o nosso sofrimento. E como a gente compreender isso, Renata? Mais um dos princípios da doutrina espírita é a lei de reencarnação. Nós não estamos, não surgimos nesse palco da vida como seres espirituais que somos, todos nós, no momento do nosso nascimento biológico aqui. A gente vem, Renata, de um passado muito anterior a esse. E a reencarnação, através dela, a gente pode compreender melhor a sua situação, não é? A situação de cada um de nós no momento. Você está passando por esse quadro de dificuldade, Renata, mas cada um de nós, na nossa condição, também tem, num nível maior ou menor, dificuldades semelhantes. Quando não são provocadas pelas dores físicas, não é? Às vezes por dores morais que ainda maltratam muito mais, não é? E de dúvidas, de incompreensão da vida que às vezes levam as pessoas à revolta, não é? Então a reencarnação, Renata, nos explica isso. Nós estamos submetidos a leis amorosas, não é? Se passamos momentaneamente por situações difíceis, 7 anos, Renata, pode representar muito para nós nesse momento, mas diante de uma vida eterna, representa um piscar de olhos. Então a compreensão disso pode amenizar muito o seu sofrimento, não é? A sua dor. A compreensão de que um novo futuro, um novo amanhã nos aguarda, e um amanhã com certeza melhor e mais feliz, na medida em que a gente procure vivenciar as dificuldades que a vida coloca para nós, com paciência, com resignação e sem revolta, com amor, a gente abrevia a chegada dessa fase nossa de melhor entendimento da vida, de mais paz interior, de mais aceitação. Não é uma acomodação. Você tem que buscar a sua saúde, tem que lutar por ela, tem que conquistá-la, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que aceitar, se submeter à vontade divina, que é esse um dos grandes problemas nossos. A gente não entender que estamos submetidos às leis maiores, ninguém está isento a elas.
Renata, aquele que poderá se colocar acima dessas leis divinas, o fazem por ignorância e que mais tarde despertarão diante de uma realidade muito dolorosa. Então, minha amiga, tenha calma, tenha paciência, use a oração como uma forma de você encontrar alento e luzes para as suas dificuldades, e dentro das suas possibilidades procure conhecer a doutrina dos espíritos, porque ela tem esse viés, esse perfil de nos esclarecer, não é? De nos confortar, de nos encher de esperança e de nos mostrar caminhos para a superação de todas essas dificuldades. Isso é fácil, minha amiga? Não, mas é algo que a gente consegue, não é? Na proporção em que a gente se dispõe a vivenciar, a dar os primeiros passos. Agora, é preciso que a gente estenda a mão em direção à espiritualidade, né, para que a gente possa receber essa ajuda. A gente não pode ser ajudado se a gente não aceitar ajuda, né? Olha, eu espero que eu tenha sido de alguma forma útil a você, e nos colocamos aqui ao seu dispor, porque a hora já está bastante adiantada.